Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, consciente e livremente, como Filho de Deus, ao vosso dispor, coloco os dons mais preciosos que recebi do Pai, a vida e a liberdade. Paz e alegria. Hoje é segunda-feira, dia 12 de julho do ano de 2021. Estamos na 15ª semana do Tempo Comum e a nossa reflexão de hoje é da segunda leitura do Tratado sobre os Mistérios de Santo Ambrósio, bispo do século IV, com o tema Renascemos da Água e do Espírito. Santo Ambrósio inicia sua reflexão com uma pergunta: o que viste no batistério? Um parênteses aqui para dizer que batistério, meus irmãos, é o local onde acontece o rito do sacramento do batismo. Batistério é também um documento, é uma certidão de batismo que recebemos quando somos batizados e que se faz necessário apresentar quando vai se receber o sacramento do matrimônio. Isso em relação à Igreja Católica. Fecho parênteses. O que viste no batistério? Vamos pensar que quando nós estamos assim na igreja, que acontece um batizado, acontece ali ao redor da pia batismal sempre um movimento. E você visualiza alguns elementos, né? O círio pascal, que é a vela, a água, o sinal da cruz, as vestes brancas e o óleo. São 5 elementos essenciais para o sacramento do batismo. O sacramento do batismo é o primeiro dos 7 sacramentos da doutrina Igreja Católica. Então, o que Santo Ambrósio quer que nos meditemos quando ele diz: não parar na contemplação daquilo que se vê. Porque as coisas que não se vê são maiores do que as que se vê. As que se vê, elas são temporais. As que não se vê são eternas. No rito do batismo, acontece o mistério, que é aquilo que não se vê, que é quando nós nos tornamos filhos de Deus, nos incorporamos a Cristo através da sua igreja para a nossa salvação, para uma missão específica, para uma vocação. Então, todos esses mistérios nós não vemos visualmente, mas devemos ter conhecimento para vivermos ele durante toda a nossa vida. Porque no rito do batismo, nós recebemos o Espírito Santo, portanto, um selo indelével que não se apaga com os nossos pecados. Mas aqui também eu quero chamar a atenção que, apesar desse mistério e esse Espírito que recebemos não se apagar com os nossos pecados, ele também não produz os frutos, do nosso batismo. Queridos irmãos, isso é um grande mistério. E esse mistério, ele nos faz perceber que ele prefigura a criação do mundo, quando Deus, Pai, cria o céu e a terra. Havia sobre as águas um espírito que pairava sobre elas. E esse espírito, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele habita em nós para nos tornarmos filhos de Deus. Esse Espírito Santo em nós é o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, quando foi batizado por João Batista
nas águas do Rio Jordão. Então, esse mistério, o qual nós estamos inseridos, é para que nos tornemos membros dessa igreja numa missão específica, numa vocação chamada por Deus. Somos chamados a vivermos nesse caminho de Cristo, caminhar com Cristo, verdade e vida, caminho, verdade e vida, para merecermos a nossa salvação eterna. Esse grande mistério de Deus, presente nesse rito, presente na nossa vida, é aquilo que nós devemos ter como presença, a existência do Espírito Santo em nós, a presença, do Espírito Santo em nós nos incorpora à Igreja de Cristo. Somos membros da Igreja de Cristo. Oremos. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram para retornarem ao bom caminho. Dai a todos os que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Você que já nos conhece, somos a Comunidade Católica Nova Aliança, estamos nas redes sociais, aqui no YouTube, também no Instagram, com as nossas lives oracionais e no Facebook. Compartilhe os nossos vídeos, acesse o nosso canal, dê lá o seu like, convide outras pessoas a estarem conosco. Que Deus lhe retribua, que Deus abençoe a sua vida essa semana que estamos iniciando. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Como filhos de Deus, membros dessa igreja, chamados a uma missão específica, eu lhe desejo a paz e a alegria do Cristo ressuscitado.